Bom, então os objetivos do nosso encontro de hoje, ele é criar estratégias e ações pedagógicas para serem implementadas em sua realidade, levantando hipóteses para a solução dos problemas identificados, assim como avaliar encaminhamentos pedagógicos voltados à solução de problemas no contexto da educação especial inclusiva, expressando pontos de vistas, fazendo comentários e colaborando na troca de experiências. Sendo assim, alguns conceitos importantes que estaremos colocando será sobre solução de problemas e encaminhamento pedagógico. Então, o grupo de estudos em si, ele vem trazer essas propostas, né? Nós, como aí cursistas e professores que nunca paramos, nunca deixamos de buscar esse conhecimento, são justamente colocações do qual instigue vocês a estarem nessa busca, estarem justamente pegando esses ganchos para possíveis, assim, estarem buscando mais a respeito do que vem se construindo. Então, não se traz aí estratégias ou planos prontos, não se traz nada já construído, mas sim para que há possibilidade de uma construção. Então, nesse sentido, quando nós voltamos para a solução de problemas, para essa problematização na formação docente, nós percebemos a proposta do grupo de estudo da educação especial para um planejamento pedagógico frente aos desafios da inclusão. Então, conforme nós fomos construindo este processo aí durante essa caminhada do grupo, desses encontros, conforme nós fomos elaborando, fomos estruturando, fomos implementando este trabalho, vocês, como professores, também foram, além dos alunos, construindo isso daí no processo de aprendizado de vocês. Então, algo que é importante nós percebermos é que quando colocamos a metodologia da problematização, nós olharmos para esse problema que é colocado não ali como a definição da palavra problema, mas sim como algo que não vem trazer respostas prontas, diferente de um exercício do qual eu coloco para vocês e vocês já vão ali, por meio de estratégias e soluções, aplicar aquilo. Mas o problema em si, ele vai ser essa situação que nós nos apresentamos, essa situação que vocês colocaram ali de início, quanto ao aluno de vocês, quanto a vocês no início dessa jornada, e essa caminhada e esse avançar que foi se construindo e foi saindo de um estado em que eu me encontrava para um processo de transformação para outro. Então, isso seria essa problematização, essa situação aí, esse problema do qual nós abordamos. E partindo do conhecimento a respeito dessas possibilidades quanto a essas estratégias, quanto a esse trabalho ali dentro da nossa prática, hoje nós nos propomos a trazer para vocês uma outra teoria que é o desenho universal da aprendizagem. Eu não sei se alguém conhece, se alguém já aplica em sua prática, mas é uma teoria bem bacana aí que a gente vai ver um pouquinho a respeito. Então, com o planejamento, nós podemos tornar o ambiente de aprendizagem mais acessível, quando observamos diferentes elementos da forma de organização das ações didático-pedagógicas. Nesse sentido, nós podemos ali fazer essa diversificação quanto à nossa atuação para alcançar os objetivos de aprendizagem que são propostos. E o desenho universal da aprendizagem, o DUA, ele vai trazer justamente essas possibilidades. Então, o DUA, para conhecer um pouquinho, ele se originou nos Estados Unidos, no ano de 1999, onde ele consiste na elaboração de estratégias para a acessibilidade de todos,
tanto em questões físicas e estruturais, quanto em termos de serviço, produtos, soluções e dentro do contexto educacional. A partir daí, há o quê? Há uma estratégia que se quebre as barreiras para que todos possam aprender. Então, destaca-se que essa abordagem, ela aqui no Brasil é pouco conhecida e pouco disseminada ainda. Eu deixei para vocês um material lá na biblioteca, que tem um videozinho da professora Geisa, que ela traz, ela é uma pesquisadora dessa teoria, e ela traz ali de uma forma bem bacana a respeito dela. E também tem um material, um artigo quanto ao conhecimento a respeito dessa teoria, para aqueles que quiserem buscar um pouquinho mais. Então, o DUA, ele é um conjunto de princípios que foi baseado numa pesquisa onde se originou do desenho universal. Então, o desenho universal, ele foi criado ali por meio de pesquisadores que se proporam a aplicar esse desenho universal dentro dos ambientes públicos. Então, dentro ali do contexto social, como uma forma de dar acessibilidade a todos. Então, um exemplo clássico assim que nós podemos ter a respeito do desenho universal é quanto às rampas. Na elaboração de rampas, nessa visão do desenho universal, ela não é um meio, uma estratégia ali elaborada para um cadeirante, por exemplo. Então, não se fixa o olhar ali para o deficiente. Só que por meio daquela estratégia, daquela estrutura que foi modificada, elas possibilita o acesso a todos aqueles que dela necessitar. Então, todos aqueles que tiverem a necessidade da utilização daquilo como um acesso, como uma forma de estar ali, né, se locomovendo, ela vai ser esse meio que vai possibilitar essa acessibilidade a esses sujeitos. Então, ela pode ser vista ali por uma mãe com uma mãe com carrinho, por uma pessoa obesa, por um idoso, por um cadeirante. Então, todos que necessitarem dessa alteração vão fazer uso dela. Então, o desenho universal ele consiste nisso. E quando ele se volta ali, os pesquisadores eles estudam trazendo ele para a aprendizagem, ele se objetiva maximizar essas oportunidades de aprendizagem, seja ali para todos os estudantes, sendo público da educação especial ou não. Então, ao invés de se pensar numa adaptação específica para um aluno, em particular, um aluno ali que tem uma especificidade, e daí você repensa aquela atividade para aquele aluno, você vai pensar em diferentes formas de ensinar esse currículo para todos os estudantes. Então, a partir daquilo ali, eu aplico a todos, eu trago outras possibilidades. Então, ali utiliza muito assim outros recursos que vai ativar os canais sensitivos, ou seja, um aluno cego, por exemplo, se eu for adaptar uma atividade ali em alto relevo, uma atividade que ele tenha o seu canal tátil mais aguçado para concretizar aquilo que eu estou querendo repassar, esse tipo de atividade, esse tipo de adaptação, esse tipo de adequação para esse aluno, eu posso estar ali utilizando com todos da minha turma. Porque considerando essa diversidade, considerando que os sujeitos são diferentes, aqueles alunos que utilizam desse meio sinestésico, desse meio tátil, desse meio de apropriação do conhecimento mais aguçado, eles vão se aproveitar disso para também concretizar o seu aprendizado. Então, uma coisa que eu percebi e que eu não conhecia, e que quando a gente traz para essa perspectiva do DUA, seria um exemplo, é audiodescrição. Quando a gente agora entra em lives, em webs, em
em palestras, assim, da educação especial, principalmente, né, a gente observa que os professores, eles fazem a audiodescrição. Então, eles se descrevem ali, eles descrevem o ambiente que eles se encontram e como uma forma de acessibilidade, como uma forma de adequação para as pessoas cegas. Quando nós trazemos isso para a visão do DUA, essa audiodescrição, ela poderia caber em qualquer momento que eu vou estar fazendo ali uma apresentação. Então, eu chego para vocês no primeiro encontro, eu faço essa audiodescrição, mesmo sabendo que não tem alguém, algum cursista, algum professor que seja cego, mas por meio dessa audiodescrição, todos aqueles que têm o canal auditivo mais aguçado para aprendizagem vai se apropriar daquilo de uma melhor forma. Então, isso seria essa visão que o DUA traz. Nesse sentido, ele se fundamenta, ele tem alguns fundamentos importantes quanto ao processo de aprendizagem. Então, a aprendizagem, ela está relacionada tanto aos aspectos emocionais quanto ao biológico do indivíduo. Ele considera ali que um aluno, que um sujeito é emocionalmente não estando, né, emocionalmente estável, ele traz prejuízos para a aprendizagem. Nós sabemos que isso acontece justamente pelo fato de olharmos para nós, né? Quando nós olhamos ali, acontece alguma coisa no nosso dia a dia que desestabiliza a gente vai trabalhar, a gente vai fazer uma coisa, a gente acaba não fazendo aquilo legal, a gente acaba ali tendo uma perca naquilo que nós estamos realizando, e com os alunos é a mesma coisa, além do que os processos biológicos. Então, entra toda essa questão do corpo mesmo, a questão de fome, por exemplo. Quando a gente busca cientificamente pesquisas, abordagem de uma pessoa com fome, ela assim, ela traz consequências, né, que nós sabemos que ali altera questões de químicas mesmo, que faz com que esse sujeito fique super irritado. Então, isso às vezes a gente tira até para nossa vida, às vezes tá ali com um filho, um exemplo, que tá bravo, tá fazendo ali um trupé dentro de casa e você não sabe por quê. Quando você vai ver, ele não comeu já faz um tempão. Então, a fome, ela traz algumas consequências que às vezes dentro da sala, uma criança, a gente tem muito isso dentro da nossa realidade, crianças que vão para a escola sem ter tido nenhuma alimentação, vai para a escola para se alimentar, e daí acaba ali tendo um comportamento muito difícil dentro de sala, e às vezes não é nem um problema comportamental, mas é um problema biológico. Então, o DUA traz essas questões. Traz também como fundamento que é importante que os alunos tenham experiências significativas, tempo e oportunidade de explorarem o conhecimento, considerando também as suas emoções, que tem uma importância fundamental, uma vez que ela motiva a aprender. Se eu perguntar para vocês, o que aconteceu semana passada? Alguns vão me relatar um fato que marcou, seja ele bom ou não, porque esse fato, ele gerou ali em mim uma determinada emoção, seja uma emoção boa ou uma emoção ruim. Então, fatos que geram emoções em nós, eles acabam se tornando marcantes quanto à nossa lembrança sobre eles, e a aprendizagem, ela também ocorre por esse meio. O ambiente, ele é muito importante, os conhecimentos aprendidos precisam ser significativos, e se essas aprendizagens não forem usadas em outros ambientes, tais conhecimentos e conexões acabam se estagnando. Então, aquilo que o aluno aprende, ele precisa ter um sentido no seu dia a dia, na sua vida. Então, essa relação entre o que eu aprendo e o que eu aplico, esse conhecer este aluno ali dentro do que ele me traz do que ele gosta, do que ele tem de experiências ali, é o que também faz essa relação quanto ao conhecimento, quanto à apropriação da aprendizagem. A aprendizagem, ela tem que ter esse sentido para o sujeito,
Cada indivíduo é único, então o Dua ele traz ali que o padrão que se constrói, esse padrão que nós somos construindo e fomos colocando de colocar todos dentro de uma avaliação, por exemplo, todos dentro de uma determinada atividade, o Dua ele traz um outro olhar. Até nesse vídeo, essa professora ela coloca um exemplo bem bacana, que é quando a gente vai ali numa loja comprar uma roupa. Então lá a blusa ela é tamanho único. Então o que seria esse tamanho único? Quando eu coloco esse tamanho único em mim, Ariadne, dentro do meu corpo ele se encaixa com a professora Vera, dentro da estrutura de corpo dela, será que esse tamanho único encaixa? Esse tamanho único encaixa dentro da estrutura de corpo da professora Sara? Então, como que nós colocamos esse tamanho único dentro de uma sala de aula? Então, o Dua, ele traz justamente isso, que eu desconstruo esse tamanho único ao colocar em todos, mas aí eu trago essas possibilidades e essas diversidades que cada um apresenta. Então, é onde traz essas estratégias diferentes, ou seja, o que eu trago ali de conceito a ser ensinado, o que eu trago ali de conteúdo a ser colocado, eu posso trazer utilizando de várias estratégias para considerar os estilos, os ritmos, a aprendizagem de cada um. Então, ao invés de eu colocar só um texto ali escrito, um texto digitado, eu posso trazer vídeos a respeito daquele conceito, imagens a respeito daquele conceito, áudios a respeito, levo para experienciar, para fazer com que o corpo ele faça e se aproprie daquele conceito. Então, são justamente essas estratégias que vai me possibilitar este trabalho. Sendo assim, algumas as redes de construção ali cognitivas que são atingidas, que são ativadas pelo DUA, são essas três redes aí, que é a rede afetiva, que traz o porquê da aprendizagem, que a partir dela ela vai trazer ali os estímulos, ou seja, ela vai ativar essa questão da motivação e do interesse dos alunos para a aprendizagem. Então, ela vai me mostrar ali esse conhecer esse aluno no sentido do que ele gosta, do que ele me apresenta, como uma forma de estar estimulando dentro daquilo que eu estou apresentando. Como que eu engajo esse aluno? Como que eu faço com que ele se interesse por aquilo que eu estou passando? Tem a rede de reconhecimento também, que é o que da aprendizagem, ou seja, o conteúdo propriamente dito, que vai trazer ali, apresentar essas informações, esses conteúdos, esses fatos, utilizando diferentes maneiras. Então, aí são essas estratégias, essas maneiras do qual eu mencionei, buscando esses vários canais, ativar esses vários canais sensitivos que nós temos. E a rede de estratégias, que seria o como da aprendizagem, ou seja, essa forma diferenciada que o aluno ele vai expressar, que ele vai estar me retornando. Quando nós olhamos ali para o videozinho, o primeiro vídeo daquele menininho, ele trouxe essa apropriação do conhecimento por meio daquilo que ele conseguia expressar. Então, se nós fôssemos olhar ali pela deficiência que ele tem, ele jamais iria conseguir trazer como que eram as cores, porque ele não tinha o conhecimento de um amarelo, de um vermelho, ele não tinha esse conhecimento, mas por meio da forma com o qual ele conseguiu expressar e levar ao professor como esse conhecimento por ele foi adquirido. Alguém gostaria de estar colocando algo a respeito, de estar trazendo algo? Pode ficar à vontade.
Tranquilo? Então vamos lá, hoje vocês estão mais quietinhas? Tranquilo não é, né, Ariadne? Tem nada tranquilo. Eu posso estar todo mundo meio assim. Você colocou ali agora, né, aí, o arco de Marguerite. Eu tô com muita dificuldade de montar essas hipóteses ali. Então vamos buscar aqui agora para a gente estar ajudando nesse momento aí, professora Valéria. Então, olha lá, nós estruturamos durante aí a nossa jornada, né? Essas etapas, fomos construindo, justamente saindo desse momento, processo inicial que nos encontramos e fomos mudando de um estágio para o outro. E também fomos aplicando isso ali com o nosso aluno. Então, agora nós nos encontramos nesse momento da aplicação à realidade. Então, o que seria para estarmos aí neste momento e durante ainda esses dias dessa jornada, estarmos realizando e concluindo. Então, nós vamos voltar lá para o nosso material, eu vou voltar lá para a nossa turma, tá? E vou estar entrando em cada um deles para a gente estar conversando sobre eles, para vocês estarem conseguindo aí concluir essas etapas. Então, lá no nosso Class 1, no mural, nas atividades, desculpa, nós temos esses dois momentos que são as atividades avaliativas da jornada. Então, agora nós estamos o quê? Para aqueles que ainda não concluíram, para aqueles que ainda não realizaram, né? O planejamento de implementação foi esse que nós fomos construindo durante cada encontro nosso. Então, para aqueles professores que conseguiram ir acompanhando, conseguiu ir fazendo ali, seria uma etapa já concluída, seria uma etapa que já estaria pronta. Então, aqui, ó, até a professora Maria Regina, a professora Valéria, Viviane já entregou. Mas esse trabalho aqui, ele se volta para este daqui, deixa eu olhar aqui. Para este momento. Então, vamos lá. O que é importante vocês estarem observando? Desde lá da capa, o nome de vocês, a turma, o nome do formador. A partir daí, a gente foi elaborando essa observação da realidade, ou seja, esse estudante, quem é esse estudante, vocês foram relatando tudo isso aqui. Colocaram esse problema pedagógico quanto a esse estudante que vocês selecionaram. Então, esse problema é que vai dar o embasamento para aquilo que eu vou desenvolver depois. Considerando o meu problema, quais os pontos chaves que vocês colocaram que deu embasamento para mim conhecer este aluno, para mim conhecer e tentar traçar ali possíveis soluções para este aluno. Então, os pontos chaves que vocês colocaram ali, elencaram. Aí nós somos para a teorização, que foi essa busca do conhecimento científico, essa busca ali de materiais, essa busca de conhecer aquilo que eu precisava para se chegar a montar algo, ou seja, estratégias pedagógicas no trabalho com esse aluno. E daí nós chegamos na hipótese de solução. Então, a hipótese de solução seria o quê? Traçar essas possíveis soluções, essas possíveis ações que eu vou desenvolver com este aluno, considerando o que ele tem de problema inicial ali. Então, aqui, quem concluiu estes slides já encerrou essa atividade, já encerrou esse momento. Aí lá quando vocês entram em atividade de vocês, o planejamento, quando vocês entram em ver atividade, vocês podem já estar entregando essa atividade. Aparece um lugarzinho lá no cantinho, entregar. E vocês já podem estar entregando este material para que daí eu possa estar fazendo o trabalho de avaliação. A avaliação de vocês, ela tem uma rubrica que chama, que são alguns critérios que vão ser observados dentro daquilo que foi proposto, tá? Então, quanto a isso daqui, professora Valéria, o que ainda precisaria de ajuda? O que ainda eu poderia estar
auxiliando, ou para os outros também, pode estar colocando agora. O que vocês, como que está, o que vocês precisam ainda para a gente estar conversando. Então, eu estou tentando montar as hipóteses ali, né? Eu sou pai e eu estou com dificuldade nessa hipótese, porque até estava olhando ali agora, sobre a minha, porque assim, o maior problema do meu aluno, ele é um autista, né? E o problema dele é na coordenação motora, que isso é comum até, né, para criança até. Então eu fiz um enunciado falando sobre isso, né? E daí eu tinha colocado assim, ó, vou ler para você, ó. Partindo dessa análise, é necessário que durante as aulas regulares o aluno seja incentivado e estimulado a participar das atividades, fazendo assim que consiga se organizar e minimizar os problemas que afetam seu desempenho escolar. Acredita-se que sua efetiva participação e treinamento das habilidades motoras trará melhorias significativas. Daí eu coloquei desenvolver habilidades motoras grossa e fina, utilizar recursos que auxiliem nas atividades de artes, como pintar, recortar, colar, espaço físico escolar adequado para a prática de atividades que promova a concentração, trabalho em equipe, exercício de lateralidade e mobilidade. Mas eu não sei se é isso. Tá, então vamos pensar assim, dentro de tudo isso que você traçou, você consegue, de certa forma ali, direcionar ou não realizar, porque ali você vai ter que fazer um trabalho junto à professora da sala? Isso, não. Então, durante aí essas últimas semanas, todos os professores estão trabalhando de forma diferenciada, né, por conta dos cursos. Então, eu estou participando ativamente com o aluno, incentivando ele para que ele esteja participando, porque como ele tem um problema de socialização, tem problema com barulho, ele sempre se nega a estar acopiando também, a fazendo. Então, a gente procurou estratégias para meio que estar ele realizando todas as atividades, essas meio que eu citei aí. Então, em cada disciplina, foi organizado para que ele realmente esteja realizando todas as atividades. Então, dentro disso que você colocou, professora, eu acredito que se for o que você está implementando, então tá legal, assim, tá certo, entendeu? Não no sentido de estar certo ou de haver certo ou errado, mas no sentido de que você conseguiu fazer essa relação entre o que você traçou ali nas hipóteses e que o que você está implementando. Porque daí agora, com o relato, você vai ter que colocar justamente isso que foi trabalhado. Então, colaborativamente, junto com os professores, foram criadas tais estratégias, tais atividades. Então, aí você vai descrever isso daí que foi implementado. Eu posso mostrar? Pode, claro. Rapidinho. Pode. A gente ia compartilhar mesmo, então já dá para aproveitar. Pode sim. Tá, deixa eu marcar aqui, esse aqui. Ó, deixa eu ver se tá aparecendo aí para vocês. Tá. Tá, ali seria o. Só vou baixar rapidinho ali. É que tá demorando para carregar. Não, tranquilo. É que eu fiz uma cópia, porque eu tinha feito errado, né? Deixa eu mostrar rapidão. Aqui. Ó, eu comecei a montar assim, o meu. Durante o trimestre realizou-se diferentes atividades e daí eu fui colocando, ó, fui fotografando, né, as atividades que ele ia desenvolvendo, porque aqui tudo foi feito através de delimitação, a gente riscando com régua para que ele pudesse fazer o trabalho dele de artes, fotografando. Então eu fui colocando cada disciplina, sabe? Entendi. Não sei se é isso, ó, em português ele aprendendo a digitar. Sim.
Só que então, eu acredito não, professora Valéria, esse daí, ele seria praticamente o seu relato de experiência. Isso. Opa, desculpa. Aham. Então, Isso. Daí, nesse relato, eu vou pôr isso aqui. vai ser esse desenvolver aí. Porque daí no relato ele vai entrar as fotos, vai entrar as imagens, vai entrar tudo aquilo que vocês acharem e que é possível, né, diante assim da autorização, para exemplificar o que vocês trabalharam, aquilo que foi desenvolvido. Então, o relato de experiências ele vai contar isso. Nessas hipóteses aqui, você pode então trazer justamente isso que você colocou antes, essas abordagens aí. Então, colaborativamente com os professores, foi realizado o quê? Aí essas atividades aqui, porque daí você trabalhou junto com eles, né? Igual eu coloquei aqui, então. Desenvolver habilidades motoras, essas coisas. Sim. E daí, lá no relato de implementação, eu posso colocar de todas as disciplinas que foram feitas. Sim, pode colocar daí. Então tá bom. Tá? Obrigada. Imagina. Alguém mais com alguma dúvida a respeito deste material, desse momento aí? Prof. Pode falar. Eu acho que eu já vou postar o meu lá do jeito que eu fiz. Você já tinha dado uma olhadinha? Eu tinha pedido você fazer um favor? Aham. Eu acho que... Se você concluiu, professora Vera, pode já entregar. E daí vocês já conseguem ir assim, já vai, né, eliminando algumas etapas. Então, para a gente dar sequência, alguém mais tem alguma dúvida quanto a esse material aqui?
Vocês estão me Pelo amor ouvindo? de Deus, agora sim. Gente, eu vi um monte de mãozinha levantada. Eu falei, que é isso? Aí a professora Sara colocou aqui no chat esse barulho, mas que barulho? Eu não estou ouvindo barulho. O que Eu aconteceu? até te liguei. Horrível, professora, horrível. Eu falei, eu vou ligar. Você. E eu não atendi. Eu vi que ligou, mas eu não atendi, porque... Era um barulho horrível. Estamos tentando ligar também. Eu estava com medo que explodisse alguma coisa. Gente, credo! Será que é o jeito que eu compartilhei? Porque tem um jeito que eu compartilhei. Teve um jeito. Misericórdia. Meu Deus, desculpa. Teve um dia que eu compartilhei por um dessas. Não sei se foi uma guia, uma tela, como que foi aqui, que eles também falaram que fez um barulhão. Eu acho que é isso, então. Só que eu estava compartilhando um vídeo. Nossa, e aqui para mim não aparece barulho nenhum. Então, vocês entenderam alguma coisa do que eu expliquei ou não entenderam nada? Nada. Ai, gente, desculpa. Meu Deus. Então, eu vou colocar e vou voltar aqui. Vocês me falem, por favor, se tá fazendo, tá? Se tá tudo ok. Ai, Senhor. Tranquilo aí? Tá? Então tá, vou colocar lá na onde estava mostrando e vou voltar. Beleza? Tá, então vamos lá. Então eu estava apresentando para vocês algumas coisas, algumas informações que vocês podem estar colocando no relato. Então, nesse relato, ele pode constar o quê? Então, aqui são algumas colocações que a gente não precisa seguir e estar ali, que nem aqui tem questionamentos, eu não preciso responder eles, tá? São algumas informações para estarem constando ali, que vocês podem estar realizando ele em forma de um texto, em forma de slides, como vocês acharem melhor. Então, nesse relato, você pode colocar o que foi realizado com o estudante, quais as estratégias utilizadas. Então, a partir daquilo que você foi utilizando, você vai estabelecendo ali de uma forma mais clara, de uma forma mais didática ali, de uma forma mais estruturada aquilo que você desempenhou, as estratégias que você desempenhou quanto a este trabalho de implementação. Se precisou, necessitou de adequações dentro deste momento, vocês podem estar colocando, pode estar colocando fotos, vídeos e outros recursos visuais, desde que tenha ali autorização, desde que seja possível estar postando esse material, quanto ao enriquecimento, quanto a assim, a estar contribuindo com o que foi realizado. O esclarecimento sobre qual era o problema inicial e com a prática, se conseguiu ali avançar, se conseguiu obter algo diante do que foi trabalhado com esse aluno, então vocês vão estar relatando também. O depoimento do estudante também pode estar colocando essas percepções dele quanto a essa prática que foi alcançada, essa prática que foi desenvolvida com este aluno. Então, aqui são algumas dessas sugestões que podem estar sendo colocadas ali. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algo a perguntar a respeito desse relatório, a respeito do que é preciso fazer, a respeito do que ainda não ficou bem esclarecido? Tá tranquilo quanto a essa atividade, quanto a esse momento? Essa daí ninguém entregou ainda, da turma de vocês. Esse trabalho, ele é o mesmo processo, tá? Então, lá na atividade, conforme vocês concluírem ela,
vai aparecer lá um espacinho para vocês entregarem. Então, vocês entreguem ela, que daí aparece aqui para mim quem já concluiu, para que eu possa estar realizando o processo, a avaliação. Então, aqui, ó, eu sei que a professora Solange já entregou, é de uma outra turma. Eu vou estar mostrando o que ela fez só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Não é um padrão, não é algo que precisa fazer desse jeito, tá? É só para, às vezes, eu não tenho nem ideia de como que eu vou montar isso. Então, eu vou estar passando o que alguns professores já entregaram. Professora Maria Regina, quer perguntar algo? O microfone, professora. Você falou que eu deveria salvar em PDF para depois enviar, né? Enviar o trabalho. Quando é assim, eu coloquei, porque quando você... No Drive, quando eu faço o download, ele já desconfigura tudo, né? Então, mesmo... Aí ele tem a opção de fazer um download já direto em PDF, mas daí ele sai como se fosse um documento do Google. Mas aí depois... Aí não desconfigura, daí ele fica certinho, mas ele sai como se fosse um documento do Google. Daí, não, mas não tem problema, professora. Daí dá para enviar desse jeito? Pode. Aí você consegue enviar daquele jeito lá. Eu deixei no grupo do WhatsApp um videozinho que ele explica, lá tem explicações de como anexar, como enviar atividades no Classroom. Então, se alguém tiver alguma dúvida quanto a isso, esse videozinho ele vai estar ajudando bastante, tá? E daí, mesmo que vier ali como um documento do Google, não tem problema, professora Maria Regina, porque daí eu acho que fica melhor do que você enviar e ele sair todo desconfigurado, né? Então, pelo menos em PDF, ele traz ali já a organização certinha de como você fez. Ok? Professora Célia, pode falar. Eu só ia dizer que o meu estava tudo pronto, imaginei que eu fosse te mandar. E eu não sei o que eu fui fazer hoje que ele desconfigurou, bagunçou tudo. Será que foi a forma de salvar também? Não, eu não salvei, porque você não disse que ele vai salvando automaticamente? Vai salvando lá naquele que vocês abrem, ele já vai salvando. Então, professora, a gente vai digitar, tem que colocar a caixa de texto, não tem? Para poder digitar dentro do slide? Dentro desses slides aqui, tem. Se você criar eles em branco, aí você vai ter que ir pondo, aí vai ter que ir pegando essas ferramentas. Texto, né? Aí tem que utilizar essas ferramentas aqui. Tem hora que ele vira tudo. Aí eu fui mexer, todos os slides ficaram com fundo preto. Eu sei mexer naquele PowerPoint, mas esse tem bastante... Não sei, eu só sei que bagunçou tudo. Eu passei a tarde tentando arrumar. O que eu perdi, eu nem sei se eu vou conseguir salvar. Ai, que dó. Ô, professor, o que você pode fazer é fazer uma cópia e continuar eles pelo PowerPoint. Depois você salva eles no seu Google Drive e daí você consegue colocar no Classroom. Quer ver? Ó, quando você vir aqui, ó, em arquivo, fazer download. Então, ó, já aparece aqui, ó, Microsoft PowerPoint. Eu consigo fazer um download. Quer ver? Vai salvar aqui para mim, ó. Opa. Ó, tá vendo que ele já salva aqui no meu PowerPoint? Então, se você... Eu posso entrar nele? Se pra você ver a bagunça que virou? Pode entrar. Se você achar mais fácil mexer aqui, você pode salvar e mexer ali. Quando ele estiver pronto, você vem no seu Drive, ó, o meu Drive, você vem em novo, upload de arquivo, aí você vai procurar lá onde você salvou e você vai abrir que ele vai salvar aqui no seu Drive, de novo. Mas pode abrir.
Posso abrir? Não vai atrapalhar o pessoal? Não, pode compartilhar que esse momento é para a gente justamente fazer esses encaminhamentos para que vocês consigam. Você ia dar o exemplo daquela aluna, né? Sim. Já está pronto. Acho que é mais importante isso, né, professora? Depois eu dou um jeito. Não, então, deixa eu só apresentar para vocês e daí depois você pode estar compartilhando, professora, que daí eu vou te ajudando. Se sobrar um tempinho, vamos ver um todo. Tá, mas aí eu ajudo sim. Deixa eu pegar aqui, cadê? Ah, tá. Então, ó, a professora aqui, ela colocou como um anexo lá dentro do Classroom. Então, ela seguiu mais ou menos a explicação daquele videozinho que eu mandei. Ela anexou lá, tá? Como criar atividades. Então, o que ela fez no PowerPoint. Ó, então, ela pegou a capa ali, ela copiou, né, a capa do Formadores, ela trouxe o relato de experiência, trouxe algumas informações ali. Aí ela trouxe sobre a aluna dela, quem é essa aluna e tal, trouxe o seu problema pedagógico inicial, e daí ela foi fazendo os encaminhamentos daquilo que ela aplicou com essa aluna. Então, ela trouxe ali um pouquinho da teorização do que ela buscou para conhecer a respeito dessa aplicação, e traçou ali o que ela foi desenvolvendo. Então, ela foi colocando em fotos, e foi trazendo a exposição daquilo que ela desempenhou. Então, ó, as dinâmicas e tal, ela foi trazendo. Aí ela colocou como resultados alcançados, ou ali uma conclusão, que de repente nessa conclusão vocês podem colocar aquilo que o aluno, ai meu Deus, esqueci a palavra, não é o desabafo, é o que o aluno achou ali, né? Se ele trouxe alguma contribuição, o que você achou desse trabalho, a sua experiência com essa metodologia. Então, aquelas questões lá iniciais, poderia colocar aqui. Aí ela fez uma consideração final a respeito da aluna, e esse foi o trabalho dela. Aí tem outros professores que já fizeram de uma outra forma, deixa eu achar aqui, que eles já fizeram daí no documento do Word mesmo, e como uma forma de um texto corrido ali, e anexaram daí alguns vídeos, anexaram alguns materiais que eles acharam importante estar exemplificando. Essa professora anexou alguns vídeos, então o relato dela ela fez em forma de documento do Word. Então, ela trouxe ali as informações iniciais, né? Trouxe uma descrição daquilo que foi o grupo de estudos para ela, trouxe em questão da aprendizagem dessa jornada, quanto à metodologia da problematização, trouxe ali quanto à aluna essa questão da mudança de comportamento, o problema inicial, a abordagem que ela teve, e o que ela foi realizando com esse estudante. Então, a partir daí, ela anexou as imagens do que foi sendo trabalhado. E ela anexou também alguns vídeos que demonstrou ali a questão do depoimento desse aluno, ou da atividade em si ali trabalhada naquele momento. Então, ó, ela achou daí bacana anexar esses vídeos como uma forma de exemplificar aquilo que foi sendo desenvolvido. Então, são só alguns exemplos assim para vocês, quem ainda não elaborou, né, ter mais ou menos uma ideia, ou conseguir estruturar aí o de vocês. Deixa eu ver aqui se tem mais algum diferente. A professora também fez como formato de PowerPoint, né? Daí ela colocou aqui o relato de experiências, problema inicial, já foi trazendo imagens
do aluno dela, colocou como uma sequência didática que ela já trouxe relacionado aos conteúdos curriculares, né? Então, ela já fez essa associação, colocou o desenvolvimento daquilo que ela trabalhou, trouxe ali algumas fotos para exemplificar aquilo que foi sendo trabalhado, o desenvolvimento dessa atividade, a avaliação que ela acabou realizando ali com o aluno, né? Como que se deu esse processo, um depoimento do aluno, uma conclusão quanto a ideia dela, quanto ao que ela considerou a respeito da metodologia e da jornada. Então, são algumas ideias, assim, que daí foram sendo realizadas e que a gente percebe que teve uma implementação bem bacana, assim, teve materiais muito bons para serem, né, que foram sendo realizados. E daí, por isso que a gente vai estar trabalhando essa questão da partilha, do compartilhamento como uma forma de estar trazendo tudo isso que vocês levaram, tudo isso que vocês fizeram, todo esse trabalho, esse momento que vocês tiveram aí de implementação. Então, essa troca ela é bem importante, assim, no sentido de estar realmente contribuindo com todos, assim. Então, a partir disso, nós vamos estar fazendo tipo um agendamento para ficar mais fácil e organizado, vamos dizer assim, quanto a essas apresentações. Fiquem tranquilos, porque essas apresentações não são avaliações, não é uma forma de avaliar, mas sim uma forma realmente de contribuir, de troca de experiências. Então, nós vamos estar, deixa eu só salvar aqui um de vocês, nós vamos estar colocando, oh meu Deus, cadê? Aqui. Colocando, nós temos aí 3 semanas. E essas 3 semanas nós vamos estar nos organizando quanto a essa apresentação. Ai, Senhor. Então, nós temos semana que vem, nós temos na outra e na outra. Nós não somos em tantos cursistas, né? Nós somos uma turma um pouco menor. Então, nós vamos estar vendo, vocês poderiam estar colocando aqueles que já foram terminando, aqueles que já concluíram, aqueles que estão concluindo, tá colocando para mim a semana que vocês podem estar fazendo essa troca de experiências. Essa troca não precisa ser, se quiser, pode ser compartilhada, vocês podem compartilhar, assim como compartilhei das colegas, vocês podem só falar, só expor, da forma que vocês acharem melhor, tá? Então, no caso, para a semana que vem, alguém poderia? Que é a semana do dia 2 ao dia 6. Alguém se dispõe a estar fazendo esse trabalho de apresentação? Nós vamos ter um momentinho para essas apresentações, tá? Professora, pode falar. Só uma dúvida sobre o relato de experiência, que é o relato final. Você pediu para a gente entregar no dia 15. Nós já iremos fazer já esse relato que a gente vai estar fazendo na apresentação desse trabalho? Sim, seria isso, professora Célia. Aí vocês vão estar colocando como que foi, né, esse trabalho, o que vocês desenvolveram. Descrever, né, como ocorreu, quais foram as conclusões, os resultados. Exatamente, né? Tá, então esse eu só vou digitar um texto e vou te mandar. Isso. E daí, se tiver fotos, se tiver vídeos para acrescentar, pode acrescentar também. Tá. Eu estou com um pouco de dificuldade. Meu aluno se recusa a fotos o tempo todo. Ele deixou eu tirar 2,
só com os braços. Uhum. Pegou assim, só não deixou fotografar o rosto. Não, então, ele sem tá com problema. bastante... Então tá. Mas seria isso daí mesmo. Entendi. É porque esses trabalhos que você já apresentou tiveram alguns aí que já tem uma conclusão no final, já seria praticamente um relato, né? Aham, eles são um relato. Esses que eu apresentei, ele é essa segunda atividade. Já é o segundo trabalho. Isso, que é o relato de Porque experiência. o primeiro é o nosso planejamento e o segundo é a conclusão do trabalho que foi desenvolvido, né? Exatamente. Aí cada um deles, eles são uma atividade avaliativa. Então, concluindo o primeiro, é uma atividade que vale 50 pontos e o segundo vale 50 pontos. Então, vamos lá. Para essa semana, do dia 2 ao dia 6, ninguém? Pode pôr meu nome, Ariadne. Maria Regina também. Só fala o nome para mim, por favor. Maria Regina? Pode ser, ou a outra que falou primeiro ali. Quem que falou que eu não estou vendo? Fui eu, Valéria. Valéria, vou colocar aqui. Mais alguém? Vou colocar Maria Regina. Maria Regina. E nós temos para outra semana também, que é a semana do dia 9 ao dia 13. Alguém gostaria? Professora Célia, pode falar? Nossa segunda semana aí, você pode colocar aí. Tá, joia. Professora Célia. Do dia... Professora Valéria. Isso, pode colocar nessa segunda semana. Deixa eu ver as Valérias, que tem duas, né? Valéria Viviane. Valéria Viviane, E a outra é Valéria. Professora, é de que dia, tal dia? A semana que você... a semana que eu coloquei meu nome, não dá para ver. É a semana do dia 9 ao dia 13. Vai ser mais especificamente o dia 12, professora Célia. Tá joia, obrigada. Tá? Por nada. Professora Valéria Viviane. Joia, mais alguém nessa semana? Eu estou bem atrasada, prof, com minhas tarefas, não sei se eu vou dar conta ali. Acho que se puder deixar a minha para a última. Tá, eu ponho lá na última, professora Sara. Para essa última, mais alguém gostaria? Pode colocar na segunda, prof, fazendo favor. Vera. Professora Vera. Segunda semana. Ok. Ariadne. Oi. Eu também estou um pouco atrasada. Se você puder me deixar para a última semana, eu agradeço. Tá, tranquilo. Quem que falou, por favor? Professora Hélia? Eu também, para a última semana, por favor. Tá, professora Hélia, quem que falou antes que eu não vi? Para a última semana foi a professora Edna. Acho que foi a professora Edna, não foi? Tá. Mas tem alguém que eu não coloquei? Beleza, então. Então, podem ficar assim bem tranquilas, tá? Quanto a esse momento. É justamente uma troca mesmo, para a gente estar se apropriando aí de toda essa riqueza que vocês construíram durante essas etapas. Então, vamos lá Lá na biblioteca de vocês foi deixado um material a respeito do desenho universal e também sobre metodologias ativas.
E eu vou colocar ali no chat um link de um site que ele traz várias informações quanto ao DUA, o Desenho Universal da Aprendizagem. Ele é um site que foi criado justamente pelos criadores do DUA, então ele traz ali bastante artigo, bastante formas de aplicação, então ele é bem bacana assim para a gente conhecer. E eu vou postar no chat também o link da nossa avaliação do encontro de hoje, tá? Dessa semana. Então, vocês respondam, por favor. Eu vou colocar o código da turma também que pede. E eu pergunto novamente se alguém tem mais alguma dúvida, se precisa de mais alguma ajuda quanto a esses encaminhamentos, pode estar colocando agora, tá? Ó, esse é o link da turma. O link. O código, não link, desculpa. Tranquilo quanto às atividades, então? Posso ficar tranquila? Essa avaliação é obrigatório fazer? Qual você fala, professora Célia? Essa que você deu o link agora. Ah, sim. Essa daí, ela é mais uma forma de contribuição. Então, é assim, tem alguns espaços ali que, de repente, tem algumas coisas que vocês colocam durante os encontros, algumas coisas que vocês percebem, você pode estar colocando nessa avaliação para eles estarem tendo ali uma contribuição, um direcionamento de como estar formulando, de como estar até, assim, preparando as próximas jornadas. Então, é interessante, professora Célia, nesse sentido, tá? Para contribuir mesmo, não de uma forma obrigatória, mas de contribuição para estar direcionando melhor esse trabalho.